Bebês rechonchudos nas igrejas, soldados celestes prontos para proteger a humanidade ou pesadelos de milhares de olhos? Qual será a verdade sobre os seres angelicais? A imagem dos anjos variou muito ao longo dos séculos e das necessidades de cada sociedade. Será que a gente pode falar de anjos fora do contexto judaico-cristão? É possível dizer que essas figuras de algo similar a um anjo existem nas 3 religiões abrâmicas? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Lembrando a todos vocês que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. A gente tá com uma campanha de que, caso você não saiba, está dando mole, você pode clicar em seguir o nosso podcast, né? Assinar. Aí você vai lá no Spotify, encontra a gente, vai lá na busca e você assinando, você consegue o quê? Receber as notificações e coisas nesse sentido, beleza? E agora uma novidade pra você que é jovem. Fique sabendo que agora a gente tem TikTok. E você que é cringe como a gente também pode seguir. Já segue lá no @MundoFreak. Vai ter humor, cortes do podcast, histórias, dicas de livros, filmes e muito mistério. E ó, se você não seguir, a maldição dos old cringe boomer vai pegar você quando tiver dormido. Beleza, gente? Anotou? Segue aí agora, @MundoFreak tudo junto. E agora, vamos para os anuncinhos de quarentena. Anuncinhos de quarentena. E pra você que curte tatuagem, temos aqui o Beholder, que é um artista tatuador. O Instagram dele vocês acompanham pelo Beholder M, tudo junto. Ele mora em São Paulo, é um tatuador independente e atende na região da Vila Mariana. Curte muito podcast e sempre ouve enquanto tá desenhando. Então, assim, ele é tatuador, ilustrador, ele faz arte com temáticas mais sombrias e místicas, e inclusive com um estilo muito próprio, assim, é muito bacana. Eu tenho certeza que você vai olhar, você vai se surpreender. Então eu vou deixar aí o link no Instagram do post desse episódio, e aí você dá uma olhada lá. A atividade principal dele é a tatuagem, e ele conta também com a ajuda de vocês, caso vocês queiram aí dar uma pintada no corpo. E é isso, gente. Então, bora lá pra esse episódio, ficou maneiríssimo. E bora lá. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando o seu Mundo Freak Confidencial com a bênção do Senhor. Eu sou o seu pastor de ovelhas nesse momento tão tenro e que estamos aqui confraternizando com todos. Meu Deus, o que é aquilo que vem ao longe? É o anjo? Satanás? É demônio? Que coisa maluca é essa? Hoje a gente vai debater sobre os anjos. Afinal de contas, quais sua origem? Quais suas formas, né? Tem muito meme, né? Falando sobre as formas dos anjos, né? Que serão coisas muito doidas e tal. E pra me ajudar, temos aqui ele, nosso filho de pastor, Marcos Keller. Eu quero mandar um abraço pra aquele que é o anjo mais famoso do Brasil na década de 2000. Robson Monteiro, o anjo do Raul Gil. Aquele abraço, hein, cara? Não sei onde você tá, mas fica firme, é nóis. Me dava gatilho quando ele... Aquelas pessoas que cantam tremenda boquinha, assim, não tem? E tinha o cabelinho de miojo, mó bonitinho, né? Foi moda aquele cabelinho, tem. E temos aqui a nossa queridíssima demonologista pra explicar pra gente o que é o bem. Tupá Guerra. Logo, hoje eu posso explicar uma coisa diferente. Olá, ouvintes, tudo bom? Já que demônios e anjos são relativamente conectados, dependendo de qual interpretação a gente tá usando, né? Tamo aí pra falar desses bebês rechonchudos da igreja. Olha aí. E temos ele aqui também para falar
falar de anjos, vamos falar aqui com o demônio Ivo Kleber O'Hell. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Minha mãe sempre falou que eu era um anjo. Aí depois você... Agora a resposta tá dada aí. Mãe, mente? Mente, tá aí. Mente, pô. Mas peraí, se eu entendi bem, hoje a gente vai discutir o sexo dos anjos, é? Levanta, sai, anjo. E temos aqui também... Eu não vou nem matar como convidada, não. Já é de casa, já. Gabi Laroca. Oi, gente. Sempre muito bom estar com vocês. Acho que eu tô repetindo já, né? Toda vez eu falo que é muito bom estar aqui, né? Então, é muito bom estar aqui mesmo. Você vai ser chamada de convidada enquanto você estiver fazendo isso. Quando você começar a mandar a gente tomar no cu, aí você vai ser mesmo fixa. Mas tá chegando, porque o entusiasmo já acabou, né? Já tá tipo... Cara, não pede... Porque quando eu pego intimidade com alguém, começo a xingar e daí... Mas vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre... Anjo, minha anja. Não tinha aquela novela que o cara falava anja? Não, acho que só eu assisti aquela novela. Deixa eu Tinha novela, Um Anjo Caiu do Céu. Tinha a música do Roupa Nova. A gente vai gabaritar os anos 90 e 2000 hoje, cara, aqui. Com certeza. Olha, eu sou das novelas mexicanas, então eu lembro daquela Carinha de Anjo, uma novela infantil. Caramba. Verdade. Rapaz, olha E o aí, Andrei nunca vai conseguir começar a pauta, né? Porque a gente tá aqui já. Não, mas a pauta é essa, a gente vai falar hoje sobre novelas, né? O contexto religioso das novelas latino-americanas. Que inclusive será uma pauta ótima. Outra coisa que eu gostava também era aquele filme Anjos Rebeldes, lembra? Era legal pra caramba, cara. Era legal, mas se você pensar que eles falavam durante o filme que os anjos eram o ideal de perfeição humana, aí o anjo era o Christopher Walken. Era meio triste. Deu uma coisa errada aí. Eu gostava muito da música, porque eu lembro que uma das músicas era do Skid Row, cara, que era mó legal, tinha um clipezinho. Tinha aquele rolê que o anjo faz a autópsia do anjo, aí tem todo pseudo-tecnobobo, né? E fala assim, parece que ele já nasceu grande, eu não vejo as camadas de osso crescendo, o que será que aconteceu? E eu fiquei, nossa! Esse parece que ele nasceu grande, fica muito sexual. Aí não, porque o anjo não tem isso aí, o anjo é boneco do Ken. Eu não vou constranger mais os rapazes dessa mesa, vamos pra pauta. Gente, a gente já falou bastante sobre demônios, porque tem aquela coisa, né? A gente, como podcast contra a cultura, a gente vai falar das coisas que ninguém fala. Aquela coisa que quando tu vai pra missa, o padre não fala. A gente fala aqui. Então, às vezes, eu fico me pensando, por que eu vou ficar trazendo os assuntos que tu vai escutar na missa, né? Só que aqui a gente vai tentar investigar a fundo. Afinal de contas, anjos existem? Como é que eles são? Como é que se alimentam e tal? E eu fiquei muito surpreso, porque, de fato, você tem esses memes de internet do Be Not Afraid. Behold. Que chega o anjão cheio de olho, né? Cheio de aros malucos e asas e tal, todo monstruoso. E durante certo tempo foi muito vendido pra mim esse meme de que anjo, na verdade, é isso. O anjo bonitinho, ele é coisa das senhorinhas, sei lá, pega uma organização religiosa aí da sua escolha. Mas não, tem anjo bonitinho também na Bíblia e tal. E eu queria perguntar, Tupá, qual é a primeira referência de anjo que a gente tem no universo? No universo inteiro. Então... primeiro a gente precisa entender um pouquinho o que é anjo, né? Da onde que vem essa denominação. Porque, assim, tem muitos seres que habitam o mundo celeste, digamos assim. E quando a gente pensa nas coisas mais antigas sobre anjos, na tradição judaico-cristã, né? Porque você pode dizer e argumentar, talvez nessa outra cultura isso daqui seja um anjo e tal, mas vamos focar na cultura que teoricamente inventou os anjos da gente, né? Então, o termo que aparece primeiro em hebraico é Malak, que foi traduzido depois para o grego angelos e pro latim angelus. E essa palavra, ela significa mensageiro. Ela pode ser usada tanto para mensageiro humano quanto para mensageiro, assim, um mensageiro celeste e tal. Então, basicamente, a palavra que foi traduzida como anjo, ela significa mensageiro, e aí a gente pode usar qualquer coisa, tipo, qualquer mensageiro seria um Malak. O tiozinho do correio é um Malak, é isso que a gente tá falando, né? Olha lá o Malak vindo. Exatamente. É um anjo. É um anjo. Quando eles trazem a encomenda, é um anjo mesmo. Quando a encomenda vem fodida, daí é um demônio. Boa e velha dualidade. Defendendo aí, né, os correios incríveis. Com certeza. Mas, então, meio que Malak, do que a gente o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, né? Porque na Antiguidade não existia o Antigo Testamento como separado, até porque você ainda não tinha feito o Novo, como que ia chamar outro de Antigo. Então você tem essa palavra. E, em geral, a gente sabe que ela se refere a um anjo quando ela vem a palavra com, tipo, junto Deus. Então, sei lá, em Zacarias 12:8 tá escrito: o anjo
de Deus. Então a gente sabe, o que estaria escrito em hebraico é o mensageiro de Deus. Então a gente sabe que esse mensageiro é um mensageiro celeste. Diferenciado. Mas, Tupá, uma pergunta. Tipo assim, até que ponto isso pode ser, tipo assim, traduzido como uma mensagem ou como algo personal, assim, uma entidade que apareceu e se intitula Mensageiro de Deus, entende? Aí tem duas questões. Uma que a gente normalmente vai olhar na gramática do hebraico, se aquilo tá sendo colocado mais como um nome próprio. Na verdade, nesse período não tem nada com nome próprio, e isso é até uma questão, porque os próprios nomes que a gente fala dos anjos, a gente vai falar disso melhor mais pra frente, eles são, na verdade, descrições da função dos anjos. Eles não são nomes, assim. E é possível que só mais ou menos lá pelos anos 200, antes da Era Comum, que começaram a personificar mais. Antes, eles eram, tipo, o mensageiro / mensagem é meio que a mesma coisa. Não tem uma diferenciação tão grande. Na tradução vai ter, porque a tradução já foi feita muito depois, né? Mas assim, quando a gente pega os textos mais antigos, as cópias mais antigas, lembrando que a gente não tem um original, mas quando a gente pega as cópias mais antigas, compara, tipo, 5, 6, 7 cópias mais antigas, a gente consegue ver essas diferenças na gramática. Mas alguns dos ouvintes que conhecem mais, são mais, manjam da Bíblia, etc, vão estar falando, pô, mas não tem anjo em Gênesis? Tem anjo em Gênesis, né? Só que os anjos em Gênesis, eles não são mensageiros. Então eles não são Malak. Talvez a gente pudesse até argumentar que eles são outra categoria de coisa celeste, enfim. Eles são chamados de Beni Elohim. Beni é filho e Elohim de Deus. Então eles são filhos de Deus. Isso aparece em Gênesis 4:4, Jó 1:6, enfim. São anjos desempregados, famoso VASP. Então ele é só filho de Deus e aí depois eles aparecem realmente com um emprego. E até esse rolê da personificação é muito louco, porque dá pra você traçar um paralelo até com algumas visões de religião de falar assim, então não tô chamando a pessoa, é realmente o cargo, a função e a mensagem, como se fosse uma coisa só. Então, sei lá, existe um setor de Malak que vai dar uma determinada notícia, então não quer dizer que aquela seja uma pessoa, entende? Se chama o cara de o garçom. É o garçom. Exatamente, é o mesmo esquema. Ô, meu capitão. Mas com tudo isso que a Tupá tava falando, né, eu acho muito interessante como surge as várias traduções da Bíblia, né? A gente tem, às vezes, essa tendência de pensar na Bíblia como um texto pronto e único, né? Esquecendo que tem inúmeras traduções e interpretações ao longo do tempo. Então, os anjos também são sempre muito heterogêneos, né? Eles não são esses seres que a gente imagina sempre fofinhos, com asinhas e voando e mandando amor, sabe? Eu acho esse ponto muito bacana da gente questionar como a Bíblia também, ela é feita de várias traduções e acréscimos tardios e interpretações que vão ser utilizadas em determinadas épocas para determinados propósitos. Com certeza. E é bem isso, assim, né? É tipo impossível a gente dizer o que é um anjo sem colocar, tipo, o que é um anjo em tal período, para tal grupo de pessoas. E daí fica mais claro. Eu discordo. Você pode discordar à vontade. Não, da minha casa eu discordo. Não, brincadeiras à parte, assim. Mas eu tô muito curioso, assim, porque pra mim, Gênesis é a parte mais interessante, porque foi a única parte que eu li que foi onde eu cheguei só. Melhor parte. Mas é muito interessante porque aí a gente conhece um pouco. É uma apresentação de personagem, né? É o prelúdio da merdança que vai acontecer mais pra frente. Mas porque depois fica muito nome, o cara foi e matou tal pessoa e tal, mas isso aí eu vejo filme de super-herói, tem essas coisas de um matando o outro, eu quero ver a origem e os propósitos desses personagens, né? E aí, qual é o propósito de Deus pra criar gente e tal, esse tipo de coisa? E aí vai ter pessoas especialistas que vão tentar achar as brechas e ver versões e comparar as versões, né? Tem aquele lance lá de que supostamente Deus tinha uma esposa, por exemplo, pela maneira como no original tá escrito o texto, e que talvez essa parte teria sido suprimida em dado momento da história, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante porque a gente fica sempre se imaginando, tipo assim, que talvez o que a gente conhece por tradição seja algo diferente do que de fato estava escrito ali, né? E eu acho isso muito doido, porque é como se fosse pensar, tipo assim, sei lá, se minha mãe tivesse roda, ela seria bicicleta, algo nesse sentido, saca? E eu vi uma coisa, cara, podia ser outra coisa, os segredos do universo que foram modificados aqui, não sei das quantas e tal. Então eu fico muito curioso, mas assim, qual é o ponto, o elo que vai ligar
esse Beni Elohim pro Malak. Por que as pessoas ligaram esses dois? Porque se são duas palavras diferentes, pra mim são duas coisas diferentes, quer dizer, e aí abre precedente pra uma outra coisa. Se aquilo ali não era humano, que o humano não tinha sido criado ainda, ou se criou, não foi sugerido que aquilo era, e se aquilo não era ainda um anjo, vamos esquecer o anjo que a gente tem na tradição cristã contemporânea, vamos pensar no Malak. Se aquilo não era Malak nem humano, que porra era essa? Deus criou mais coisa? Aí eu vou complicar um pouquinho mais as coisas, porque isso é uma das questões, né? Assim, meio que tudo vira Malak no período que a gente classifica como Segundo Templo, que seria o período que construíram o Segundo Templo de Israel. Então, mais ou menos ali 500 e tanto antes da Era Comum até 70 e tanto na Era Comum, que é quando Vespasiano, né, os romanos destroem o templo. Então, a maior parte dos pesquisadores vai dizer que é nesse período que todos esses nomes diferentes de seres celestes são meio que agrupados em Malak, e daí as traduções, tanto para o latim quanto para o grego, em geral vão traduzir para ângelos, ou ângelos, né? Assim, depende do latim e do grego. Desculpa, desculpa a interrupção, mas agora eu preciso voltar esse absurdo. Não, vai lá. É tipo pegar o Game of Thrones com aquele bando de casa, personagem e tal, e eles unificaram pra série de TV, foi isso que eles fizeram, então? Isso. Ah, beleza, agora entendi. E daí, porque assim, ainda, isso que a gente só falou, você falou ali dos Beni Elohim e dos Malak. Aí você tem, por exemplo, também aparece a expressão Kadoshim, que seriam, tipo, sagrados. Também tem vezes que eles são chamados como aqueles de quem não é possível se aproximar, ou o que eu gosto mais, que é os ígneos, ou você pode traduzir como os fogosos, porque basicamente é a mesma ideia. Ah! Esse eu gostei. Porque, basicamente, em toda descrição, esses seres celestiais, assim, se eles ficam perto de Deus, eles são relacionados com fogo. Eles são sempre alguma parada de fogo pegando fogo. Uhum. E daí, em português, porque em inglês é The Fiery, e daí em português é exatamente os fogosos. Que, se você for ler Enoque, faz muito sentido, não é? Tá ali você entende muito. Então quer dizer que, a princípio, quando a gente tinha lá as citações, sei lá, em Marcos, em Pedro, Judas, Timóteo, que cada um deles cita, tipo assim, o que agora chama-se de anjo na tradução da Bíblia moderna, provavelmente nos textos primordiais essas coisas todas tinham nomes diferentes, é isso? Também. E que daí foi meio que, tipo, vamos simplificar, daí vira tudo anjo, mas tipo, anjo santo, anjo ímpio, anjo eleito, anjo não sei o que, seria isso, mais ou menos, que foi feito. Mais ou menos, porque você citou Marcos, Pedro, etc., esses são do Novo Testamento, e o Novo Testamento já é escrito em grego. Então, no Novo Testamento é possível que já sai tudo como ângelos, né? Que é a versão em grego de Malak. Então, no Novo Testamento, eles já escreveram assim. A gente tá falando de um passo atrás ainda, de uma tradição anterior a essa. Muito bom, muito bom. Não, mas dá pra imaginar, né? Coisas legais, né? Porque tem coisa que, por exemplo, não tá no texto e que aconteceu. Por exemplo, muitas das coisas que falam daquelas teorias de conspiração cristã doida, de que o mundo tem só 6.000 anos, por exemplo. Porque o pessoal faz aquelas linhas do tempo baseadas na hereditariedade. Então, eles fazem as contas. Crítica construtiva pra essa galera. Não tá certa a conta, eu acho. Desculpa ser eu a falar isso, porque eu também não sou bom em matemática. Tem um pouquinho mais. Vocês erraram por pouco. Eu admito que foi por pouco, vocês erraram. Tem só alguns milhões de anos ali envolvidos. Mas, é interessante porque, dando a entender isso, tem coisas que na Bíblia aconteceu e que não tá nela. Então, você fica se perguntando, e se tem coisas ali que só o outro povo entendia, isso não foi parar da Bíblia e tem uma outra realidade muito doida? E quando você falou de ser fogo, isso me lembrou muito da nossa discussão dos djinns, né? Que os djinns, né, na cultura pré-islâmica e islâmica, né? Pelo que eu lembro, eles também são feitos de fogo, né? Não tem um lance desse, né? Que tem também muita confusão nesse lance. Mas, se eu não me engano, tem eles em feitos de outros elementos também, né? Ah, é? Os djinns. Ah, só encontrei de fogo mesmo. Foi o rolê que eu tava. Não encontrei os outros. Só conheceu um que era de fogo, né? Infelizmente, não conheceu os outros. E outras também, André, tipo, se você pegar a parte descritiva, assim, né? Quando fala de 4 rostos, né? Tipo, cabeça de leão, de boi, de homem, águia. Tinha outras culturas com representações de seres mesclados com animais, né? Uhum. Então, você acreditar que em algum momento uma acabou, tipo, contaminando a outra também não deve ser algo muito difícil, né? Cara, é bom você ter lembrado disso, que eu lembro que, por exemplo, tinha um papo, que aí eu não sei, porque eu não sou especialista no assunto, e tudo que você tá escrito na internet, você tem que ter um certo senso crítico, então é um tipo de coisa que eu nem absolvo. Achei que você ia falar que tudo tá escrito na internet é verdade. Também, todo mundo sabe que é assim. Também, é verdade, e você precisa de um senso crítico também, funciona. Mas, por exemplo, não tinha aquele papo lá de que essas criaturas de asas, forma humana, asas de pássaro, isso não é muito uma influência
de Zoroastra? Também. Cara, o Humberto Eco tem um livro que fala sobre isso. Ó, eu recomendaria Cosmos, Caos e o Mundo que Virá, do Norman Cohn, que fala bem esse momento de conexão entre essas grandes religiões que habitavam lugares próximos e que as pessoas se comunicavam, né? Uma coisa que a gente precisa entender um pouco é que, bom, primeiro que como os textos são religiosos, eles não têm exatamente o objetivo de te contar, assim, como o anjo se parece e tal. Não é esse o objetivo do texto. O texto tá ali pra outras coisas, né? E fora que textos antigos, 99% das vezes, eles não estão escritos o que você quer saber, o que é um inferno pra todo historiador. Mas é verdade. Tipo, Mestre dos Magos, né, que escreveu o texto. Exatamente, cara. Então, assim, quando a gente olha os textos mais antigos, não existe uma preocupação em descrever os anjos ou esses seres celestiais. Não existe uma preocupação em dar nome. Não existe uma preocupação em explicar de onde eles vieram. Nada disso, tipo, incomoda aí. É outras questões que estão. É que eles estão colocados mais como artifício de roteiro. Saca quando você, escritor, pega o personagem e fala assim, eu preciso arranjar alguma desculpa pra chegar essa notícia pro personagem, pra acontecer tal coisa, pra determinado recado der pra movimentar essa história. Então acaba utilizando o anjo assim. Então eles nunca estão completos mesmo. Inclusive, o que a gente vai chamar de angelologia depois, né, que vai surgir bem depois. A própria angelologia é uma coisa bem depois, bem Idade Média. Tipo, 1000 anos depois. Né? Santo Agostinho que vai trabalhar com isso e por aí vai. Que vai ser pegar esses cacarecos e você tentar criar um todo coeso ali, misturando inclusive com influência de várias religiões, né? O próprio zoroatrismo que foi citado aqui, ele tem uma mega influência nos conceitos da angelologia e especialmente da angelologia islâmica também. Então é muito doido como isso vai acontecer. É porque não são personagens principais. Essa é a parada. Né? O próprio culto a anjo é uma coisa que vai surgir um pouco mais tarde, junto com o culto a santos e por aí vai. Então você não tinha essa preocupação. Não é algo que você falava sobre, ele só tava lá pra fazer algo, pra servir algo, pra representar algo, né? E é muito, muito interessante pensar, porque eles são realmente personagens secundários que vão ganhar uma maior atenção com a interpretação sistemática de teólogos e dos padres da igreja muito lá pra frente. Então o que a gente acha que sempre foram esses personagens centrais da Bíblia, né, esses anjos, ou até assim dá pra pegar nomes mais famosos como Adão e Eva, né, eles vão ganhar um destaque só muito depois nas interpretações e sendo colocados para explicar determinados fenômenos, né? Então eles realmente foram por muito tempo vistos como recursos narrativos, como o Keller falou. O anjo é DLC, é isso que é importante se lembrar, assim, ele vem depois. Eu acho que essa falta de unidade na descrição dos anjos e cada um descreve de forma mais horripilante tem a ver com a droga que foi consumida na hora Pode ser. Que teve a visão. E inclusive assim, é meio como se cada texto que vai aparecendo vai dando uma expandida no universo, assim, só que não tem muito uma gestão principal pra organizar esses textos. Daí dá pra pensar bem pelo gibi. Inclusive, ainda acrescenta uma outra doideira, assim. Por exemplo, o próprio anjo do Senhor enquanto um personagem, né, que às vezes aparece no Velho Testamento, você nunca fica claro se ele é um cargo, como é que ele tá funcionando assim. Hoje em dia tem um olhar bíblico da teologia, especialmente da cristã, linha evangélica, não posso falar pela linha católica, mas tem um olhar normal de se pensar o anjo do Senhor como Jesus pré-Jesus, que é um esforço gigantesco de você fazer uma união entre dois livros que não são nem do mesmo povo, nem no mesmo lugar, nem na mesma época. Nem na mesma língua. Nem na mesma língua, mas eu tento criar um todo coeso, entendeu? Então tem uma interpretação hoje que é bem comum você ver. Retcon. É um retcon, total. Isso aí é Marvel Way. Total. Que é você falar assim, não, já tava lá no canto ali, ó, o anjo do Senhor é Jesus. E assim, jogando aqui uns passagens e coisas. O que dá pra inferir, por exemplo, de Gênesis 1:26 e Jó 38:7 é que esses seres existem antes da criação, mas não se explica de onde eles vieram, mas teoricamente eles estão aí desde sempre. Outra coisa, eles não falam os nomes deles nesses textos mais antigos, então tipo em Juízes 13:18, em Gênesis 32:30, perguntam pros anjos qual o nome e eles se negam a falar. E em Zacarias 3:9, 4:10, os anjos já são classificados de acordo com a classe, tipo, e não necessariamente com os nomes. Claro, e daí todos os anjos, a partir daí, eles vão saindo muito associados às missões, assim. Então você tem, tipo, o anjo que redimiu, o intérprete, o anjo que destruiu, o mensageiro da aliança, o anjo da presença, e assim por diante, né? Então é como se você tivesse, a princípio, vários dessas questões e depois em outros textos vão começar a aparecer o que seriam, tipo, tudo que tem além de anjo, né? Então a gente teria, além de anjo, querubins,
serafins, Hayot, que seriam mais ou menos criaturas vivas, uma tradução, Ofanim, que são rodas, né, significa roda, Arelim, que a gente não sabe exatamente o que significa, tem coisa que a gente não consegue traduzir. E daí quando a gente vê, assim, algumas descrições, né, por exemplo, vai dizer que Deus cavalga os querubins. Isso é muito legal. Mas ele também é descrito como o senhor do exército que habita entre os querubins. Então ele cavalga os querubins, mas mora com os querubins. E são os querubins que guardam a árvore da vida. Então os querubins é essa coisa, né? Eles vão ter funções diferentes. Já os serafins, eles aparecem em Isaías e eles que são descritos como tendo 6 asas. O Hayot, que é a criatura viva, digamos assim, e os Ofanim, que seriam as rodas, são justamente os seres que carregam o trono de Deus. Então o trono de Deus tem rodas. E, enfim, os querubins, no fim das contas, são os mais famosos, assim, eles aparecem 91 vezes no que a gente chama de Antigo Testamento, e cada uma dessas vezes eles estão fazendo coisas diferentes, então é bem difícil de dizer exatamente como eles são, quem eles são. Ou então eles são os faz tudo do céu, né? Faz de tudo, querubim. É, o office boy, né? E o querubim é aquele que tinha aquela parada de 3 pares de asas, que escondia o rosto com uma asa. Isso é de Enoque, né? Enoque ou Ezequiel, talvez? Eu acho que é. Mas eu acho que é ele, sim. Que ele fala que os querubins tinham 3 pares de asas, uma nas costas que ele usava pra voar, uma que tapava o rosto, o pé, e outra que tapava o corpo também, né? Tipo... Isso, pra gente não ficar olhando. Se tapava o rosto é porque tava aqui pra fazer merda. Essa é a verdade. Tava se escondendo. Black Block, praticamente. E assim, a gente falou né, dessa questão de que eles não têm muito nome e tal. Aí no livro de Daniel começa a aparecer, aparentemente é a primeira vez que alguém dá nome pros anjos, que seriam Gabriel e Miguel, mas ainda assim a gente pode traduzir, né? Tipo, Gabriel é homem de Deus, ou herói de Deus. Esse El do final do nome dos anjos significa Deus. Então, Gabriel é homem de Deus, ou herói de Deus, e o Miguel seria aquele que se parece com Deus. E ele também é o representante de Israel no céu. Porque daí vão aparecendo várias funções para esses seres angélicos, e no livro de Daniel eles falam que cada nação tem um representante no céu, tipo uma ONU do céu. E daí tem um anjo que representa a sua nação nessa ONU do céu. Ou tem um anjo do Brasil aí que tá dormindo tem um tempo, hein? Alguém tem que dar uma acordada. O bicho tá distraidaço. Ele tá meio distraído. Mas o Miguel que é o anjo que cuida aí de Israel, que seria o representante de Israel nessa corte. Que também não tá fazendo um trabalho muito da hora, não, velho. Tira a arma desse maluco, tira o café desse maluco, que esse cara tá zoado, velho. Mas é tipo isso, assim. E daí, os nomes dos anjos, eles não são bem nomes, eles são meio que uma descrição de função. Daí o tempo vai passando e, como o Keller falou, né, essa coisa da angeologia vai se desenvolvendo, e na Idade Média, meio que se usa anjo pra tudo, assim, tipo, o anjo dos poetas, o anjo do marceneiro, o anjo de... Tudo vai tendo um anjo próprio. E daí você vai ter milhares de funções de anjos. E na real tem alguns pesquisadores que até mostram, assim, por exemplo, um texto que é do final da Antiguidade, ainda ali no final do Império Romano, eles representam muito Deus como o imperador romano e os anjos como, tipo, posições no Império Romano. Aí depois o tempo passa e a estrutura da Corte Celeste dá uma mudada e fica mais parecida com a estrutura política que tá se vivendo na época, né, assim. Muito legal, né? E daí a gente pode dizer que outros pesquisadores, né, vão dizer que é como se na antiguidade os anjos, eles faziam o trabalho de Deus, certo? E daí na Idade Média, esses seres celestiais passam a trabalhar para os humanos, porque os humanos passam a chamá-los por nomes e fazem rituais e tal para que esses anjos se materializassem. E daí você tem toda essa questão da especialização dos anjos, que é uma questão bem da Idade Média, e essas teorias de transmissão do conhecimento secreto sobre os anjos. Então, como que você consegue trazer um anjo? Como que você materializa um anjo? Como que você faz o anjo trabalhar pra você? Porque, né, na antiguidade, o anjo só trabalha pra Deus. O anjo não fica fazendo coisa pra gente, não. Mas aí, na Idade Média, mudou. Então, eu tenho vou lançar uma teoria aqui, baseada em nada, hein? Mas tudo bem, vambora. Vambora. Porque eu acho o seguinte, cara, se você for parar pra prestar atenção, a especialista é a Tupá nesse ponto, né? Eu conheço um pouco de teologia cristã e outras paradas, e um pouco de anjo no Novo Testamento, mas me parece que no período intertestamentário, né, que é esse momento que a religião cristã observa como o silêncio de Deus, quando Deus ficou quieto, quando Deus deixou o ser humano se virar e não mandou profeta, não mandou nada, não tinha ninguém pra falar em nome dele. E aí você tem um aumento ali do interesse na figura dos anjos, no trabalho dos anjos, o que faz todo sentido, porque se não há um profeta pra falar com o poder político e religioso da voz de Deus, então você
pulveriza isso através de ver as pessoas recebendo mensagens de anjos em diversos momentos. E aí eu paro pra pensar justamente isso no período da Idade Média, né? Que você vai ter no período da Idade Média, esse período curto, pequeno, que eu posso dizer assim, na Idade Média, que você pode parar pra pensar que mesmo tendo uma coesão central do cristianismo ali, você também já tem cristianismos em determinados locais e o Papa não está em todos os cantos e nem toda paróquia está sobre a mesma estrutura. Então acho que esse interesse em anjo também tem essa serventia de responder aquela necessidade de ouvir de Deus, né? De você falar, não, estou em contato com o divino, a minha profissão é divina, né? Eu ouço aquilo, a minha inspiração vem dos céus. Então acho que tem uma coisa bem bacana que talvez dê pra fazer uma leitura nesse meio do caminho aí também. Pra mim faz muito sentido isso que o Keller acabou de falar, essa necessidade do intermediário, né, de você ter alguém ali pra suprir talvez esse contato direto com Deus. E a gente também pode estender e pensar um pouco no contato com os santos, né, principalmente dentro do catolicismo, essa necessidade de você ter uma aproximação, esses seres que podem, assim, dialogar, suprir com as suas necessidades, com as suas esperanças, né, no meio de tempos tão incertos às vezes também. Então eu acho que pra mim, pelo menos, faz muito sentido também essa coisa do porquê que os anjos começaram a ficar mais próximos da humanidade, né? Trabalhando como esses intermediários de Deus, né? Nesse canal de comunicação. E eu acho que tem muito a ver o que a Gabriela falou e o que o Keller falou, que tem muito a ver com isso, quer dizer, de você depois transferir do anjo pros santos, né? Que, tipo assim, antes de começarem a santificar pessoas, né? Você não tinha essa figura do santo pra ser o padroeiro, pra atender as suas necessidades transcendentais. Então, talvez daí a figura do anjo, né, nesse primeiro momento ganha força justamente por isso, né? Depois, quando você começa a ter a igreja canonizando, beatificando pessoas, assim, você já pode transferir isso do anjo pra alguém, digamos assim, que já foi mais próximo de verdade, já foi uma pessoa de verdade, né? Alguma coisa assim. Eu tenho um problema com essa lógica do Keller, que é apenas um problema meu, obviamente, né? Com o Keller, na verdade. E com o Keller, na verdade. Eu acho justíssimo e agora eu acho que tá mais certo, seja lá o que você falar, inclusive. Pós-pandemia tem que marcar essa porradinha aí, Franca, sem perder a amizade. Não, mas eu tenho um problema com essa lógica que é o seguinte, quando tu para pra analisar, o argumento seria que os anjos estariam mais próximos porque tava mais, talvez, pulverizado, seria isso? Tava mais distante? Ou porque talvez, se você falasse, você tá falando diretamente com Deus, você pudesse ser mandado pra forca, assim. Os anjos eram os mensageiros, né? Então, o principal trabalho deles era trazer e levar a mensagem da gente pra Deus, de Deus pra gente, né? Porque eu acho que até esse momento, até os grandes exemplos que a gente tinha na Bíblia, quer dizer, até os grandes profetas, eles foram avisados por anjos, né? Assim, nenhuma vez o próprio Deus foi lá e falou com o cara, né? Tá, mas nem pode, dá problema. Se a pessoa morre. O próprio Andrei agora, você não consegue mais falar com ele, você tem que conversar com a Nandinha, que é a assessora. É verdade. E aí é ela que organiza, e aí que você descobre que as vontades do Andrei, assim, por trás. Isso, a gente não tem mais acesso. A gente foi rebaixado, inclusive, da Corte Celestial. Mas deixa eu te explicar uma parada, André, inclusive, nesse sentido. Quando eu falei essa questão do anjo, é porque existia um cargo que é político porque ele é dentro da população, né? Mas ele é um cargo religioso que você tem dentro do Velho Testamento, que é o cargo de profeta. Sempre tinha um cara, alguém, que era o profeta de Deus, que advertia rei. E era o cara que metia o louco, que ia lá na frente do rei e falava: "Ei, cidadão, vamos de seu otário, Saul, fazendo bosta." Que ia lá e chegava pro outro e metia o louco. Era um cara que tinha autoridade pra falar, que ia lá no meio da praça, ele falava assim: "Povo de Deus, você, população, vocês estão fazendo merda." E metia o louco e tá tudo certo. O cara podia falar o que quisesse porque ele falava em nome de Deus, apesar de ter a questão dos anjos. E esse cargo, em algum momento, para de aparecer. Essas pessoas param de aparecer. Entendi. Né? E aí é onde você tem um aumento dos relatos de anjos também. Então, é porque essa discussão me lembra muito aquela questão da antropomorfia dos deuses egípcios, por exemplo. Por algum motivo, eu acho que tem um eco muito interessante aí, né? Que começou eu não sei como colocar isso em palavras, vocês são historiadores, eu vou usar termos que provavelmente não estão corretamente usados aqui. Tudo bem, a gente também faz. Mas aí vocês têm um papel pra provar que tá certo. Eu não tenho, né? Eu não tenho essa magia, não. A gente só finge melhor, entendeu? A gente erra igual e fala besteira igual. A gente só finge. É diferente. Tá bom, então deixa eu mudar então.
Então, com certeza é isso que aconteceu. Eu vou falar agora, eu tenho certeza que é isso. Que é o seguinte, não pode ter rolado aí um humanocentrismo no rolê do tipo assim, Deus tá muito distante, a gente agora tem um domínio de Deus nesse sentido, porque de fato houve uma elevação de cargo aí por parte dos humanos, que se antes o humano não dava ordem, anjo não mandava fazer anjo nada, era uma coisa até autocrática e não era bilateral, né, era unilateral de Deus pra cá, a partir de dado momento começou a ser de cá pra lá também, né, então não pode ter rolado uma questão tipo assim, não, porque o ser humano é foda, é a gente da igreja, a gente é fodão. Talvez nem seja uma coisa nova, talvez seja aquela manutenção de antigos hábitos, de oferendas, de pedidos a pequenas divindades de floresta, aplicado à nova religião, entende? Perfeito. Sem contar que tem um outro detalhe, Andrei, que assim, é uma interpretação teológica, ou seja, não é a verdade, não é a realidade, e pessoas vão ter olhares diferentes. Mas é comum você ter uma interpretação teológica dentro do cristianismo que realmente o ser humano, ele ascendeu um pouco. O sacrifício de Jesus faz com que o véu do templo seja rasgado. Para quem não é versado em crenteza e cristianideze e essas paradas, dentro do templo sagrado, templo de Israel, você tinha uma separação, que era uma série de véus, né, que separava o lugar santíssimo, que é onde Deus habitava praticamente fisicamente na Arca da Aliança, e o lugar santo, que é onde você tinha que entrar de uma determinada forma, com determinada pureza, e por aí vai. E aí você tem dentro do Novo Testamento, após a morte de Cristo, dizendo que o véu do templo se rasga. Então não existe mais a separação entre lugar santíssimo e lugar santo. Isso é uma interpretação teológica para esse momento. Entendi. Né? Então realmente seria o quê? Qualquer pessoa não precisa mais do anjo para conversar com o divino, né? Seria mais fácil o acesso ao divino e do divino para cá, porque aí teria Jesus que quebraria esse galho e que consertaria o fio quebrado da internet ali, que tava ali do lado. Tem mais uma questão, né, que tem a ver com isso e tal, mas tem a ver com a destruição do templo, né? Então, essa questão da quebra do véu, etc., de Deus não estar mais habitando, porque Deus habitava fisicamente o templo de Jerusalém. Né? Tipo, ele morava lá. E, assim, não que ele morava no templo, mas ele estava ligado fisicamente ao templo. Aí tem um problema muito sério que os romanos, em 70, né? Eles vão lá e queimam o templo. E destroem o templo. E os judeus não podem construir outro templo. E daí a galera vai precisar lidar com esse problema. Porque a religião era toda baseada no templo. Tudo tinha que fazer no templo. E daí não tem mais templo. Hoje em dia é o Muro das Lamentações. Aí não tem mais templo. Aí como que você vai fazer? E daí que se desenvolve o que a gente chama de judaísmo rabínico, que é esse judaísmo sem o templo, e que o cristianismo daí, bom, a gente tá falando de 70, né, mais ou menos também ali o desenvolvimento maior do cristianismo a partir desse momento, e então essas são questões que são compartilhadas pelas duas religiões, né, e a gente pode dizer que os muçulmanos também compartilham uma parte disso, assim, né, até porque essas três religiões têm essa origem muito próxima, e é interessante porque os textos que são produzidos daí na Idade Média, né, então a gente tem, por exemplo, os Pestas, os Targumins, que são comentários a textos e etc, eles vão citar coisas dos anjos e eles vão descrever os anjos muito mais do que tinha sido descrito antes. Então, por exemplo, tem um que ele descreve que cada anjo tem uma placa em seu coração com o nome do anjo, combinado com o nome de Deus, El. E daí esses nomes dos anjos, como a gente já falou antes, mas agora está sendo colocado mais explicitamente, isso daqui é um Targumim, que ele vai falar que, ó, nenhum anjo pode levar duas mensagens e dois anjos não podem cumprir uma única mensagem. Então tem essa separação aí. Já evitando o cabide de emprego já, né? Isso. Cada anjo só pode fazer uma coisa e duas pessoas não podem fazer a mesma coisa. É isso aí. E ele explica, né? Dos 3 anjos que vieram a Abrão, Miguel era o anjo da guarda de Israel. Ele trouxe a notícia do nascimento de Isaac. Gabriel, que é o anjo da vingança celestial e do fogo, veio para derrubar Sodoma. E Rafael resgatou Ló. Então, tá vendo? Cada um fez uma missão. Não pode fazer 2 missões. Isso até que eu tava falando sobre o lance das outras religiões. Se eu não me engano, eu acho que o Gabriel tem citações dele no Islã, né? Sim. Ele apareceu pra Maomé, se eu não me engano, né? Não, ele era brotherzaço do Maomé no Islã, ó. Tá vendo, Andrei? Já tinha crossover aí, ó, entre as religiões e os personagens aparecendo em 2 editoras diferentes aí, ó. Se a gente vê o Corão, a Sura 37 fala já que Aulat, Al-Uza e Manat são filhas de Deus. O chefe de todos os arcanjos é Gabriel, ou Gibril. Miguel, Micael,
também faz parte. Israfil, que seria o Sarafiel, toca a trombeta da ressurreição. O Azrael é o anjo da morte, e a etimologia desse nome é um pouquinho mais obscura. Depois virou Batman. Isso. Sabia que tava vindo. Tava aguardando isso. Tava aguardando. Aí, ó, em alguns textos vai se dizer que existem 4 anjos que sustentam o trono divino. Já no Corão se diz que são 8 anjos. Então, no Corão são 8 anjos que sustentam o trono divino. E no Corão também os anjos podem ter 2 asas, 3 asas, 4 asas, enfim... Depende. Isso que você tava falando, dos 4 e 8 anjos, eu tava lendo a respeito que eles falam sobre o lance das rodas. Sim. Que tem isso, que tipo, elas davam sustentáculo ao trono divino e que, em algumas representações, elas sempre estavam acompanhadas de um querubim, né? Sim. Então, eles falando isso, se essa diferença de numeração, talvez uma religião contasse os querubins que estivessem juntos com as rodas no trono divino e talvez outra não. Ai, que legal. Algumas religiões interpretam que o querubim e a roda são uma coisa só, umas paradas bem loucas. Assim. E outros que o querubim não é bem o trono, mas é tipo, o Deus está montado no querubim, né? Sim, sim. E é interessante que, e daí alguns textos e essa coisa, os anjos, lembra que cada um só pode ser associado a uma coisa e tal, e no livro de Enoque ele traz, porque Enoque, ele tem esse rolê muito doido, que ele vai pro céu, né? Quem é Enoque, Tupá? Enoque é um cara que tem, a partir de formas de alterar a consciência, de jejum e etc, né? Que é uma forma de alterar a consciência e entrar em transe religioso. Ele acaba passando por uma experiência de anábase, eu confundo. É anábase que é pra cima, catábase é pra baixo. Que é de ascensão. Aí vai pro céu e ele volta pra contar, e ele volta e escreve vários livros pra contar pra gente o que tem e como funcionam as coisas, né? E Enoque, inclusive, não morre, ele vira Metatron, que ele acende, ele não morre, ele só acende. Ele ganha cargo no céu. Isso. E é o único anjo que tradicionalmente não tem El no fim, assim. O Metatron é bem sem graça, eu fico bravo quando alguém fala dele, assim. Fica ofendido com esse nome. Cadê o El, cara? Até o Kal-El tem o El também ali, pô. Ficou ofendido, absurdo. Vacilo. E assim, é legal que o Enoque, ele vai colocar uma listona, assim. Então, por exemplo, você tem o Baradiel, que é responsável pelo granizo. Então, Barad significa granizo em hebraico. O granizo do Senhor. Isso. Aí você tem o Ruhiel, que é o vento do Senhor, né? Que Ruach é vento, mas também é demônio, também é espírito. Mas assim, no caso, é vento. Você tem o Baraquiel, que Barak é raio, então Baraquiel. É o raio do Senhor. Isso. O Zamael, que é da tempestade. O Ziquel. É o que zica. É a zica do Senhor. É o vento incandescente, também conhecido como cometa. Cara, eu fico pensando, isso que a Tupá falou, que cada anjo cumpria uma função específica e nenhuma mais. Imagina aqueles que cumpriram uma função só, que foi temporal, né? E depois não fizeram mais nada. Nossa, que benção. Tadinhos. Imagina a quantidade de vagal que tem lá, Andrei. O anjo do meteoro dos dinossauros, sabe? Só fez uma vez e nunca mais. Tá parado lá, nunca mais teve ação, entendeu? É tipo, tá dentro do sótão de Deus, sabe? Deus trancou ele lá dentro, falou assim, agora não preciso mais de você, fica aí com as tralheiras. Tá na geladeira, que no caso era a geladeirel, que era a geladeira de Deus, no caso. O pessoal ficou lá. Mas assim, tem algumas interpretações de alguns textos mais antigos e tal, que chegam a dizer que na real os anjos, eles têm eles expiram, assim, é tipo o anjo de uma parada específica, Deus fala a ele, então ele é criado no momento que Deus fala a ele, e daí ele cumpre a função dele e ele deixa de existir logo depois. Ele não é um ser que tá lá sempre, ele é efêmero, assim, ele só funciona pra aquilo, e no caso, a galera do granizo, acho que tá aí até hoje, né? Mas isso aí é muito útil, cara. Se eu fosse Deus, por exemplo, tá dando aquela coçadinha nas costas, eu faço coçadiel e vou ficar aqui na minha casa, eu vou dar alimentação, não paga aluguel esse filho da puta, eu desfaço, mano. Passou a coceira, puf. Sumiu. Exato, perfeito, ótimo. E você tem, assim, só pra vocês terem uma ideia aqui, tem uma lista aqui, assim, mas tem, tipo, furacão, trovão, terremoto, neve, chuva, luz do dia, noite, roda do sol, roda da lua, estrelas, planetas, tudo isso tem um anjo. Você tem um anjo pra tudo que você quiser. Aí eu acho legal que daí, para não ficar muito específico, tipo assim, se você pensar, né, quando começa o lance daqueles anjos que inspiram pessoas, né, aí você não ter, tipo assim, o anjo que inspirou a roda, o anjo que inspirou a Canção do Fogo, aí você cria um anjo só que inspira todo mundo, assim, né, que inspira tudo.
Então, sabe quando que isso começa a acontecer bastante? No rolê da... Não é exatamente na Idade Média, mas é nessa pequeno espaço de tempo chamado Idade Média, né? Que a gente pode falar desse jeito dele. Que você vai ter vários rabinos e toda aquela tentativa de você organizar a cosmovisão judaica, porque os judeus estão espalhados, né? Tá pra tudo quanto é canto. E é onde você tem alguns cabalistas começando a organizar. A cabala é uma forma de misticismo judaico escrito e teórico, e tem várias outras colocações. E você normalmente vai ver os 72 anjos cabalistas, que é sempre falado, se você for procurar. Que é justamente alguém que sentou e falou assim, isso aqui tá uma zona, né? Vamos organizar essa parada. Então, vamos achar um tronco, algo que ajuda a espinha dorsal dessa questão, e a gente vai extrapolar por elas. Aí a galera pega na Torá, pega 3 versículos específicos que estão lá pra trás, acho que tá em Gênesis mesmo, não vou lembrar exatamente aonde agora, mas é algum rolê de Moisés passando por algum canto, sendo inspirado por alguma coisa, que são 3 versículos que tem 72 letras, e cada letra você vai montar uma pronúncia e um nome específico e colocar El no fim. Então você faz os arranjos disso pra gerar uma série de nomes, que são esses 72 nomes, que vão ser associados depois 72 nomes de Deus, então você teria uma função pra cada. Assim como 72 nomes de Deus, são as funções de Deus. Então você chama o Deus certo pra aquela coisa certa. Aí você tem o anjo certo pra aquela função certa, que é justamente querer montar um bestiário de D&D, de anjo, pra me chamar o anjo correto pra aquela função específica. Que é mais um esforço, né, dos judeus que estão em exílio pra tentar organizar e manter algo da cultura mais coeso, né, nesse sentido. Então aconteceu isso mesmo, Rael. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar isso era do Dionísio, né, que era o suposto seguidor de Paulo, né, mas que depois, eu acho que até desmistificaram isso, né, que pela datação dos textos dele, não seria do século I, mas sim lá pelo século V, e ele talvez fosse sírio, na verdade, né, mas eu acho que foi dali que eu lembro, pelo menos, as primeiras coisas que eu vi sobre hierarquia de anjos e tal, veio muito do que esse cara escreveu, né, e isso foi adotado, se eu não me engano, né, pela Igreja Católica durante um bom tempo aí, né, se eu não me engano. A Tica Tupata aí pode tirar essa dúvida. Essa primeira organização hierárquica de pegar pedacinhos de diversos textos e aí tentar dar uma unidade nisso e dizer, não, tá aqui, ó. Eles existem, eles têm uma hierarquia e isso acabou sendo, digamos, adotado. Você tem vários teóricos da própria igreja, enfim, que vão se debruçar sobre esse tipo de questionamento, né, assim. Por sinal, questionamentos teóricos de teólogos da Idade Média são geniais. Eu gosto muito do debate complexo sobre o prepúcio de Jesus. Oi? Existem vários teóricos da Idade Média que se dedicaram um longo tempo a debater o prepúcio de Jesus. Se ele foi circuncisado ou não. Não, circuncisado ele era judeu. Esse é o princípio. Posso dizer qual que é o meu favorito? Por favor. Eu adoro quando eles debatem se Maria permaneceu virgem ou não depois de dar à luz. Pra mim, esse é o favorito. Então, assim, quando ela deu à luz a Jesus, ela permaneceu... Porque, assim, né? Ela engravida virgem, como a gente já sabe. Mas e quando tá na hora de dar Jesus pro mundo? Como fica a virgindade de Maria? Eu acho esse debate sensacional, adoro, porque é um bando de homens discutindo sobre o corpo de mulher, assim, é muito legal. Aí, ó, Andrei, a gente pode fazer o Mundo Freak, debates teológicos da Idade Média, prepúcio de Jesus, vamos. A virgindade de Maria. Jesus usava colarinho. E eu acho que Maria não... Deixa pra lá. Não, tem outro debate ótimo que chega a, tipo, o que acontece com filhos de canibais e coisas desse tipo, assim. Tipo, você tem vários debates importantes. Ué, o que acontece com o filho que vira marmita, ué? Não, mas é porque como se decompõem os corpos, e se os corpos se compõem em ar, então todos nós estamos respirando corpos, então somos todos canibais? Tem essas questões aí. Dá pra ver que a galera que tava com bastante tempo livre, né? Não, você não tem dúvida, não tenho dúvida. Mas deixa eu resgatar um negocinho aqui, Tupá. Porque você falou sobre essa coisa de que cada função tem um nome de anjo específico pra isso. Alguém falou que não. Tem inclusive pessoal que fala que Deus pode criar o anjo falando e depois ele se desfaz no ar, etc. Eu fiquei pensando isso logo no início do podcast, quando a gente tava debatendo justamente esse lance das funções. E será que não tem anjo? Existe essa possibilidade, mas
é interessante que tem descrição de alguns desses seres. É que eu tô pensando aqui, mas é que eu já tô viajando na maionese, assim, porque de fato a gente vai direto agora pra parte das descrições dos anjos, que eu acho que a gente não abordou tanto, acho que a gente pode falar mais sobre isso e tal. Porque de fato, né, eu acho que é consenso que eles são seres imateriais, eles não têm uma forma física específica. Feitos de fogo. Legal, feitos de fogo. Todo mundo acha que é feito de fogo. Não tem nenhum que acha, não. Feito de fogo, são fogosos, como a gente estabeleceu. Não, isso aí tá nos Néfilins lá, que a gente vai ser outro podcast. Apesar de que alguns não aparentavam exatamente estarem em chamas, né? Não, mas aí a gente vai falar da aparência deles, mas a essência deles é de fogo. É fogo espiritual, fogo é espírito, né? Essa é a ideia. Porque às vezes pode ser, tipo assim, eles podem ser o verbo acontecendo ali no rolê. E não algo específico, mas se de fato eles aparecem com uma forma física, que depois eles vão aparecer, inclusive falam, tipo assim, eles podem ter forma de gente. Isso tá na Bíblia. Sim. Bem antigo, inclusive. Não é só aquelas formas monstruosas. Inclusive, não é nem elfo do Senhor dos Anéis, com orelha pontuda. Tipo, é humano, tipo, você olha pra pessoa e fala, humano. É, a galera do Sodoma e Gomorra que tava maluca querendo comer o anjo, né? O anjo apareceu, Deus mandou o anjo, a galera, dá pra cá, vamos trazer pra festa. Mas o Kelly, mas aí você tá sendo ingênuo, porque se obra aqui a timeline no Twitter, tem gente querendo... Deixa pra lá. Assim, as versões mais antigas, então se a gente pegar Gênesis, Juízes e tal, que são esses textos mais antigos, os anjos estão sempre aparecendo na forma de seres humanos. São os humanos muito bonitos. É tipo o humano mais bonito que você já viu. É lindo. Como Christopher Walken. Isso. Essa é a representação perfeita de anjos no cinema mesmo. Isso. Só que assim, fora ele ser lindo, não tem nada que te diga que ele é um anjo. Assim, você olha pra ele, você não vai saber que ele é um anjo. Na tradição islâmica, se eu não me engano, anjos não comem. Então você percebe que um anjo que você oferece comida pra ele, ele não come. Mas na tradição judaica não tem como saber que ele é um anjo. Embora eles tenham poderes especiais. Então, assim... Eles são os X-Men. Isso. O que o anjo pode fazer? Ele voa, certo? Voa pelo ar, né? Pode voar. Pode ficar invisível quando ele encosta em algum sacrifício, né? Os sacrifícios que eram feitos pra Deus e tal. Esse sacrifício pega fogo na hora. Isso aí com uma garrafa de álcool e um fósforo eu faço isso também. Isso aí é tranquilão. Então, eles conseguem entrar no fogo dos sacrifícios que ficava no templo, tipo, e desaparecer lá. É tipo um portal, talvez. Eles também aparecem nas chamas do espinheiro, né? Eles conseguem aparecer do fogo. E quando eles estão na forma celeste deles, que não seria, né, essa forma humana, eles são tipo seres puros e brilhantes igual o céu. Então meio que você não consegue ver porque eles são igual ao céu. E eles são formados por fogo e também são circundados por luz, assim, eles têm sempre luz. Não, eu juro que eu entendi errado o que você falou, mas eu não vou fazer essa piada. Pode ir pra frente. Você ia falar que eles são circuncisados, né? Não, são circundados. Eu fiquei muito, eu falei, caralho, bicho, imagina. Circuncisão por laser. Laser é o do Senhor. O anjo da circuncisão a laser, tá. Mas aí, assim, como os anjos, eles vêm com uma missão específica, com o passar do tempo, conforme o anjo vinha com a missão, ele já vinha equipado com as coisas da missão dele. E as 3 spens demais, né? Chegava o Charles lá e dava uns itenzinhos pra ele e falava, beleza, tá equipado. Então é assim, ele vem, sei lá, normalmente numa forma humana, mas ele já vem, tipo, sei lá, com uma espada, ou ele já vem com uma arma, ele já vem cavalgando, não sei de onde vem o cavalo, mas ele já vem cavalgando, ele já vem, tipo, de armadura, ele vem completo já pra missão que ele precisa resolver. E é interessante que no livro de Daniel, ele descreve até a roupa do anjo. Já no caso do livro de Daniel, ele tá vestido de linho. Lembrando que hoje linho é fino, mas na antiguidade era tipo tecido mais chinfrim que qualquer... Não necessariamente era rico. Obrigado por falar isso, porque acho que é outra coisa que às vezes eu entro na treta com gente e falo, não, é linho, então era caro. Eu falo, não, gente, não era necessariamente caro na época. Tipo, quando você vê algum texto antigo falando assim, alumínio, tá ligado? Da Idade Média lá. Aí sim, alumínio naquela época era difícil, era raro, né? Mas linho é tipo qualquer coisa. Todo mundo pode se vestir de linho. Mas então, esse anjo que apareceu aqui, ele tá vestido de linho. Na cintura, ele tem um cinto de ouro fino, de Paz, né, que é uma região. O seu corpo era como berilo, né, então como uma pedra preciosa. O seu rosto com a aparência de um relâmpago. Os seus olhos são como lâmpadas de fogo. Seus braços e pés como a cor do bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então, assim, não é bem uma descrição física no sentido, assim, toda essa descrição, ela
tá muito mais trazendo o poder dele. Cada elemento desses traz uma característica. Sim, mais do que simplesmente alguém olhou e desenhou. É muito mais a ideia de, tipo, o que ele representa. Poética, né? Isso, é poético. O próprio berilo, por exemplo, se for dar uma olhada, ela é uma pedra bonita e ela é meio vítrea, né? Então ela tem aquela coisa, tipo, que você olha e fala, nossa, ela mostra, parece água, parece pura. Então tem todos esses rolês que, na verdade, é pra atribuir mesmo questões no fim. É pra falar que era tipo um Superman, manja. Até paro pra pensar se muitas vezes a gente tá sendo literal quando a gente fala da roda, mas, por exemplo, forma de roda podia pra falar de movimento, saca? Que é uma coisa que é rápida. Ou 4 cabeça de leão, pode ser falar da ferocidade, né? Você tem essas questões que não é uma preocupação com a descrição física do rolê mesmo. Ela é uma descrição de uma ideia do que representa, do que eu senti na hora que eu vi esse ser ou essa entidade, né? E talvez possa ser até, tipo assim, uma coisa de... Talvez fosse mudando, né? Porque se isso fosse tradição oral e depois foi passada pra texto, o quanto que essa tradição oral já não é antiga e essa coisa já foi se modificando com o tempo, né? Sim. E se traduzindo também para aquele momento fazer mais sentido para as pessoas que estão lendo, né? Porque às vezes é mais importante o sentimento que isso evoca do que necessariamente a questão de ser poesia, né? Boa parte desses textos são poesia. E poesia nunca é literal. Tem muita questão do inconcebível, né? De que aquilo é o poder divino que está se manifestando. Então eu não tenho capacidade de vê-lo plenamente, de entendê-lo plenamente. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Dessas descrições. Eu acho que tem muito dessa questão de você não conseguir descrever porque é algo além do que o ser humano é capaz de entender. Então, não é possível você empregar uma tradução literal, sabe? Então, tem que ser algo muito mais metafórico, às vezes, dependendo do contexto histórico em que isso é usado, né? Mas eu gosto que ele tá vestido e é de linho, né? Eu acho interessante, esse é um ponto importante. É porque é gente como a gente. E ele tem cintura. E um cintinho de ouro. Cintinho de ouro. A descrição que é mais famosa nos memes de internet é a descrição dos querubins em Ezequiel, né? Quer dizer, outras também, assim, mas... Eu pensei que fosse os tronos. É isso, perdão. Os tronos são mais famosos, mas é que a dos querubins em Ezequiel aparece muito também. Posso ler a de Ezequiel? Vai, manda aí. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Lembra que lá, antes a gente falou, né, ofanins, que pareciam. Então esses 4 vultos pareciam ofanins. Esse daqui é do trono também. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas. Seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na do outro ser vivente, na do outro faninho. De um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre pra frente, pra onde quer que o espírito, que Deus fosse, eles iam. E não se viravam quando se moviam. Até porque tem 4 cabeças, ela não precisa ficar se virando pra ver em volta. Naturalmente. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre esses seres e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Eles iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Então, é isso. É uma descrição que não é pra ser literal, assim. Não é pra você desenhar isso. Sinto muito. Impossível não tentar imaginar, né? Eu acho que deveria, tipo assim, pra gente tentar traçar uma lógica, se isso é algo alegórico... Boa sorte. Talvez seria tentar imaginar o que esses animais e o que esses membros significavam pra esse povo, né? Porque naturalmente, vai que era realmente essa descrição visual deles. Mas provavelmente cada um desses animais deveria significar alguma coisa. Não sei, tipo, sei lá, vamos lá. Sim. Sabedoria, força, destreza. Então que tipo assim, vamos pirar aqui. Tipo, a expressão que eles utilizavam era a expressão de alguém que tem esses 4 atributos, né? Então era alguém acima, né? Alguém, sei lá, até soberbo talvez, né? Alguém perfeito, né? Alguém
alguém que intimidava de certa maneira, né? É tipo, você falar, não, passou 40 dias no deserto. Não foram exatamente 40 dias. Não, muito tempo, né? Não poderia ser algo assim? O esoterismo ocidental faz associação com os 4 elementos mesmo, sempre. Que esses 4 animais representam os 4 elementos que, na verdade, são gregos, né? Mas isso já é bem póstumo, não é do período, né? Isso é a interpretação depois, eu diria. Eu acho que esses bichos têm outras questões, assim, né? E é bem interessante, porque aí tem que olhar um por um, porque essas coisas têm milhares de significados dependendo do período, e tem que datar esse texto e ver o contexto dessa época e tal. E lembre-se também que são os monstros, são as criaturas que formam a esfinge, que também você tem tá mais próximo, então tem N questões ali que podem ser e podem não ser, né? E o foda, André, é que não dá nem pra questionar, porque, tipo assim, tem uma espécie de águia na região oriental do Oriente Médio, tinha leões naquela época, naquela região, então, tipo assim, não dá nem pra questionar isso, sabe, de que eram animais, por exemplo, que talvez eles não conheciam, sabe, mas sim, conheciam esses animais. Porra, mas aí também, cara, se eles colocam o animal e não conheciam o animal, aí deu mesmo. Aí não vou questionar. Um canguru na Bíblia, né? Canguru na Bíblia era tudo que eu queria. Não, aí veio com a cara de um ornitorrinco, eu vou falar, porra, o Senhor inspirou essa porra mesmo. Não, e assim, o livro de Daniel é bem interessante, porque ele, por exemplo, quando ele fala das bestas, né, não dos anjos, mas das bestas, as bestas têm isso, tipo, 10 chifres, tô inventando aqui, que eu não lembro se era 10 chifres, mas tipo, um monte de chifre, um monte de não sei o que, isso, ele dá algumas interpretações, e ao longo de muitos séculos, porque a galera teve muitos séculos pra reler e reinterpretar essas coisas, ao longo de muitos séculos, isso foi explicado e reexplicado, assim, então você tem vários textos de várias tradições dizendo, os chifres aqui significam tal coisa, aí vai ter outro, sei lá, 100 anos depois, alguém vai escrever e falar, não, na real, o chifre aqui, e é sempre meio que reinterpretado, assim. Só uma coisa, isso que a gente vai entrar agora exatamente nisso, na representação gráfica, né, na representação... Mais contemporânea, assim, também. O livro que eu tinha citado antes é o Arte e Beleza na Estética Medieval, do Humberto Eco. Ele cita, por exemplo, sobre isso, né, sobre a figura, né, retratada dos anjos, assim, com o passar dos séculos, e é legal que ele dá indícios, assim, do que pode ter influenciado naquele tipo de visão, naquele período, assim. Muito bom, muito bom. Eu acho interessante como, assim, os textos bíblicos falam claramente que eles aparecem como humanos muito bonitos. E daí, em boa parte das pinturas, dos livros, etc., eles vão ser desenhados com traços femininos, né? Mas aí eles são, se a gente puxa para as representações de seriados, etc., daí eles são representados por homens. E daí... Depende. Tem um que não é. Isso aí, o Humberto Eco fala sobre isso. Ele fala sobre o lance de... Foi mais ou menos pelo século IV, V, que começaram essas representações dos anjos com traços meio andrógenos, né, androgenias. E aí ele falou sobre isso, sobre a influência de algumas divindades greco-romanas, né, como a Nike, né, que era uma mulher que tinha asas, né, e isso talvez possa ter, digamos assim, influenciado na representação da figura do anjo. Ele fala do Hermes, que era o mensageiro dos deuses e também tinha asas nos pés, né, o chapéu alado, né, e ele fala sobre outros seres alados, as divindades greco-romanas, que tem um pouco disso, né, mas ele fala que a beleza, né, do anjo tem a ver com a androgenia. Ele fala que tem muito a ver com o lance da cultura greco-romana, em que a beleza púbere era apreciada, né, e geralmente a beleza púbere dos jovens, quanto mais, digamos assim, com traços mais delicados, né, eram os mais valorizados, assim, os mais admirados, e talvez daí, né, a representação dos anjos teve isso, né? Você pensava no anjo como um ideal de beleza, né? A representação dessa época da beleza, mesmo a masculina, tinha muito a ver com isso, né? Com os traços delicados. E o lance do púbere, depois ele fala que isso foi, digamos assim, sendo incorporado cada vez mais, né? Até a Renascença, né? E isso foi rejuvenescendo os anjos cada vez mais, as representações, até a gente chegar naqueles querubins bonitinhos, bebezinhos, gorduchinhos. Talvez aí demonstre a inocência, né? Nesse sentido. Exato. Né? É isso que ele fala. Aí já tem mais o lance da ingenuidade, inocência e da pureza, né? Do que propriamente essa coisa de beleza e quase sexual, assim, né? Dos anjos. Mas isso foi só na idade só já lá no Renascimento, né? Eu acho que o Renascimento ele vai ser muito importante por causa disso, porque eu acho que ele vai dar o tom, né? E ele vai ser o elo que vai... A gente vai esquecer um pouco, talvez, essas imagens mais bíblicas, né? Descritivas, e a gente vai para esse ideal estético que a gente tá acostumado a ver nos filmes, nas séries de TV, e por aí vai e tal. Não, eu gosto muito como os anjos são representados no cinema de horror, né? E daí aqui, puxando pra minha sardinha, mas eu pensei muito ao longo do programa em Constantino,
Constantine, de 2005, né? Que a gente tem a Tilda Swinton como o Gabriel, e ela é um anjo andrógeno, né? Ela é muito andrógena, ela tá bem fora desse escopo do binário, né? Que eu acho que é uma representação muito interessante até, né? Até porque ela tem um certo desdém da humanidade, então não é aquela coisa do anjo bonzinho. E é uma coisa que a gente vê muito recorrente no horror, que são os anjos como possíveis antagonistas, né? Então, a gente tava falando do Anjos Rebeldes, do Gregory Widen, de 95, mas é muito aquele medo da inversão, né? O medo que ocorre uma ameaça da igreja que vem de dentro, né? E os anjos, eles acabam atuando nesses filmes como ameaças e como possíveis antagonistas. Mas eu vou ser bem sincera e dizer que uma das minhas preferidas, assim, nessa questão de ambiguidade, é Hellraiser, de 1987, Sim. do Clive Barker. Porque eu acho que a pessoa perfeita pra fazer um anjo assustador é o Barker, assim, tem que sair da mente dele, assim. Consigo imaginar um ser com vários olhos que você não consegue descrever direito, só ele consegue, e você fica, caralho, que eu tô lendo, que eu tô vendo, né? E os cenobitas têm uma inspiração muito religiosa. Total, é o próprio nome, né? Exato, é uma ordem monástica, né? E eu acho sensacional quando o Pinhead, né, que é o demôniozinho, que não é bem demônio com os preguinhos, né? Ele fala que eles são demônios para alguns, anjos para outros. E eu acho essa ambivalência muito certeira, né? Aquela muito da dualidade do bem e do mal, e que os anjos, eles não são só esses seres bonzinhos que no imaginário coletivo e contemporâneo nós temos. Até porque na Bíblia o anjo faz mamento que é bem pros outros, né? Prefiro não encontrar um anjo. Anjos são anjos, né, de destruição, anjo da não sei o quê, não é só anjo legal, né? O anjo vem direto destruir as coisas aí. Se a gente visse um na Bíblia, provavelmente não ia ser muito legal, porque eles não têm cara de ser muito da paz, né? Então é muito mais coerente pra mim essa coisa ambivalente que o cinema traz bastante, né? Eles podem ser demônios ou anjos, né? São categorias que não são mutuamente exclusivas, na verdade elas caminham juntas. Eu acho muito bacana. E eu queria muito ver o Barker fazer representações de anjos, porque eu acho que ele é o cara certo pra tarefa. Isso que ele tava falando sobre o lance das asas, né? Que as primeiras aparições do anjo na Bíblia, ele não tinha asas, mas depois ele foi descrito como com asas e com várias asas. No livro do Humberto Eco mesmo, ele fala que entre ali o século IV e o século V, meio que as asas viraram que uma regra na representação gráfica dos anjos, simplesmente para as pessoas identificarem mais rapidamente quem era o personagem divino e quem era o personagem humano, né? Faz sentido. Como você vai fazer ele não comer no desenho? É muito mais fácil fazer uma asa. Aí eles começaram a digamos assim, botar asas e ralos, né, em todos esses personagens que eram divinos nas representações gráficas dos anjos, né? Tem um rolê disso, mas é das esotéricas, mas não acho que é historicamente acurado, né? Que fala dos chakras, né? Não é historicamente acurado mesmo. Mas beleza, mas é legal, é da hora. É legal, porque aqui qual é o ralo? O ralo que ele tá falando, essa palavra existe, tá? É o Halo. É o Halo. Exatamente. É a mesma coisa. Mas não vou cantar pra não estragar o podcast, né? Vai que dá uma interferência. É o Master Chief, né? que tá lá na cabeça dos anjos e tal. É porque ali é o chakra coronário que tá brilhando. Porque, tipo assim, como são seres muito evoluídos, todos esses chakras ficam brilhando. Então ele parece, na verdade, um carro alegórico. Tá? Não é porque ele tem asa. É porque os chakras das costas tá brilhandão. Aí parece que é uma asa, por exemplo. Sabe o que é legal pra caramba? É que, se eu não me engano, é na Igreja Católica Ortodoxa, mas você também vai ter algumas representações, acho que no Renascimento também, que é quando a galera resolve desenhar as asas dos anjos, não mais inspirado em pomba ou só no Aspena, mas a galera começa a olhar pra ave de rapina. Então você começa a ter as asas do anjo com asa de águia, coruja, umas asas de urubu. Urubu é uma ave de rapina, tá, gente? E aí você olha e fala, rapaz, eu respeito um cara com uma asa de urubu. E tem uns também, cara, que não são nem asas de ave, não. Os caras desenham, tipo assim, umas configurações completamente malucas, assim, como se fosse, tipo assim, uma asa própria pra anjo, sabe? Não é funcional, né? Tipo assim, isso aí é uma asa de anjo, não se parece com nenhuma asa que você tenha visto aí na Terra, né? E essa parte da iconografia, ela é muito interessante que, de fato, né, ela meio que consagrou, né, essa coisa de ser uma pessoa muito bonita, geralmente homem, né, com aquela coisa com traços mais delicados, porque isso fala muito sobre aquela discussão também do sexo dos anjos, né, tem um pouco dessa interpretação de que os anjos, eles não são homens nem mulheres, inclusive, né, eles são meio a meio, né, então tem aqueles traços mais andrógenos, né, tanto que no filme do Constantine é a Tilda Swinton, né, que faz. Ou é a Tilda ou é o boneco do Ken, né, é sempre
além dessas duas opções. Mas assim, é bom lembrar que em Gênesis 6, os anjos... Eles fazem o rapa, né? Os anjos descem pra terra, se apaixonam pelas filhas dos homens e têm filhos com elas. E estes são os monstros da antiguidade, os monstros e os heróis da antiguidade. Eu já li a respeito disso, mas era tipo... Eu acho que era um roteiro. Vai pra Enoque, cara. Enoque é inteiro disso. E aí falava sobre isso, sobre esses filhos que montaram uma ordem secreta de filhos de anjos, que meio que uma maçonaria feita por filhos de anjos que vão, digamos assim, mantendo a linhagem. Mas eles foram destruídos no dilúvio. É isso que contaram pra você. Nesse estudo, não. Eles se mantinham e aí eles estavam, digamos, esperando novamente a grande guerra. Tem algum RPG que, tipo, a galera que reencarna são esses filhos de anjo, assim. Tem um RPG disso aí. Eu não vou lembrar agora, não, mas tem. É Criança Índigo o nome. É Criança Cristal. Mas, ó, os filhos dos anjos, não os anjos, os filhos dos anjos que morrem no dilúvio, depois que eles morrem, os espíritos deles, de acordo com Jubileus, eu acho esse. Jubileus e Enoque que são tipo a versão estendida, sabe? Gênesis 6 só fala, os anjos desceram, tiveram filhos. Eu não gosto de Jubileus, hein? No meu canônico, Jubileu não vale. No meu canônico aqui fica Macabe e Enoque. Os filhos dos anjos não voavam, né, Tupá? Não. Eles eram gigantes e destruíam as coisas. Deixa eu contar como que os demônios vieram. Porque daí, depois que eles morrem no dilúvio, Deus vai aprisionar os espíritos dos filhos dos anjos. E daí o anjo de Mástema, que é um outro anjo específico lá, que é o anjo, né, da vingança, etc. Ele fala, pô, Deus, dá mó trabalho punir as pessoas, tal. Posso ficar com os espíritos aí de filho de anjo pra fazer o trabalho comigo? E Deus fala, sussa, é seu, tantos %. Aí ele pega a porcentagem, esses daí são os demônios, olha aí. Não, calma aí. Primeiro, tem alguns mistérios aí pra mim. O primeiro deles o que chegar o anjo. Qual é o anjo? Você é o Gabriel, você é o Manuel, você é o Ezequiel, você é o Mástema. Tá rolando alguma coisa estranha. Já começa por aí. Esse cara já não era amado, né? Esse cara já tem uma coisa, já não era do Senhor, não tem o El. É tipo quando você conhece alguém, você fala assim, como é que é o seu nome? Meu nome é Júlia, aí você conhece a irmã Janaína, aí você conhece o outro irmão, o João, aí tem o Mauro. Você fala, ou tua mãe não te ama, ou você é adotado, você entendeu? Sei lá, uma parada muito doida assim que sobrou. O Keller agora criando trauma pra várias pessoas. Mãe e pai têm o filho preferido, aceitem. Que bom que eu sou filha única. Você é a mais odiada e a mais amada, parabéns. Exato, você reúne todas as características, todo o amor, todo o ódio, toda a decepção em você. Tá vendo? Putz, você podia ser igual a mim, queria ser isso só, né? Eu tô aqui que uma das últimas coisas que meu pai falou é que eu era maluquinha e isso era a melhor coisa que ele podia ter tido na vida, então... Mas teu pai era show de bola, né? Mas tem outros mistérios aí envolvidos nisso. Primeiro de tudo, isso tá na Bíblia mesmo? Não, porque eu falei, isso tá na versão estendida. Tá no DLC lá que tem que pagar lá da... Tá no Bíblia Legends. É outra Bíblia parada. Legends. Tá no Snyder Cut da Bíblia. Depende de qual Bíblia você tá se referindo. Qual Bíblia que a gente tá falando aqui? Então, a gente tá se falando de uma Bíblia que tenha Jubileus e Enoque. Tá, que são os apócrifos, tá. Isso, depende, mas se você for, tipo, da Etiópia, não vai ser apócrifo, depende de qual é a sua Bíblia, entendeu? Por isso que eu falei qual Bíblia. Tá, tu fundiu minha cabeça agora. Não, é porque, assim, a gente tá muito acostumado com a Bíblia católica e a Bíblia evangélica no Brasil, e a gente tende a falar, não, se não tá nem na católica nem na evangélica, tipo... Quer dizer, os evangélicos vão dizer que se não tá na deles, obviamente é apócrifo. Os católicos vão dizer se não tá na minha, obviamente é apócrifo. Mas tem outros ramos do cristianismo, às vezes mais antigos. Às vezes não, né? Tipo, a galera da Etiópia é tipo o ramo dos mais antigos que tem como ter. E eles têm textos... Então, assim, é apócrifo dependendo da perspectiva de quem. Só isso que é importante lembrar. Entendi. Não, mas pra mim agora é canônico. É a Bíblia do Andrei. A minha Bíblia é canônica. Eu recomendo Jubileus e Enoque, são bons. E Mástema significa... Também tem esse rolê, né? Que ele era, tipo, detestado, hostilizado, né? Tinha uma parada dessa. Tem um significado desse, tipo, alguém que a gente deixa pro lado, assim. Então, por isso que não tá dentro do escopo de ser uma função, sabe? Isso. Também. E assim, entendi. É porque ele obviamente, no texto, ele obviamente faz parte da corte celestial, mas ele é o cara, ele é o chefe dos demônios. O que
nos leva a crer que nessa perspectiva os demônios estão cumprindo um papel aí de Deus, né? Estão na Mas, enfim. folha de pagamento, que nem o Satanás em Enoque. Mas aí é outra questão. Perdão, que nem o Satanás em Jó, né? Que tá na folha de pagamento. Mas aí também a gente tem que tomar um certo cuidado, que é interessante, porque quando a gente tá falando então desses demônios, a gente não tá falando do demônio que a gente tem como tradição, do tipo, que vai pegar o cara da cachaça. A gente tá falando de outro rolê. Não, tá falando desse demônio mesmo. Ah, tá também? É, esse daí. Ah, é? A existência deles é pra punir os homens que não estão seguindo as leis de Deus. Entendi. É esse demônio, é o demônio que tá aqui pra corrigir a galera, pra tentar o pecador. Mas não é o demônio que dá a cachaça? É o diabo que botou pra nós beber? Foi o cão. É, porque aí tem um problema paradoxal aí, né? Porque, tipo assim, o cara vai punir o negócio que ele tá influenciando. Não, mas daí é seu livre-arbítrio fazer a coisa errada. Ele tá te tentando ver se você vai seguir o caminho certo ou se você vai se desvirtuar. Ele é um teste, entendeu? Tipo, ele vai te punir, mas ele vai te dar sempre a opção do livre-arbítrio, porque os seres humanos sempre têm livre-arbítrio. Isso é um erro. A merda tá na tua conta, entendeu? Não na de Entendi. Deus. Você isenta Deus a partir disso. É a mesma coisa, Andrei, do livro de Jó que eu falei, que é o capeta em Jó que tá na folha de pagamento de Deus, né? É isso que eu ia perguntar. Jó é antes ou depois de Enoque? Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia em ordem cronológica, porque ele é totalmente poético. Ele é um Tá. dos mais antigos. Se não for o primeiro ou o segundo escrito, assim. Então o opositor lá é Mastema? Não. Não é Mastema, mas ele se comporta de uma maneira muito parecida com o que é esperado que Mastema faça, assim, né? Porque, pra quem não sabe, quem nunca leu Jó, a Bíblia, gente, inclusive, deixa eu falar, a Bíblia ela não está organizada em ordem de escrita, tá? Ela tá organizada numa ordem que a galera achou que era legal por motivos XYZ. Mas, provavelmente, Jó é um dos livros mais antigos que foi escrito e ainda tem aquele detalhe que vem o Satanás e ele bota a pilha errada. O Satanás chegando pra Deus, né? Satanás em Jó é o cara da pilha errada. O objetivo dele é o cara da pilha errada. Não, calma aí. A gente tem que explicar um negócio melhor pro ouvinte. Primeiro, vem Deus e uma comitiva com Deus. Então o cara tava lá junto. Tem muito essa coisa da tradição, chifrudo, do mal, etc. Mas tava na comitiva com o cara. Tava no grupo. O que dá a entender que talvez ele pode, tipo assim, ele pode ser só uma... Não, na verdade eles se trombam, porque Deus olha pra ele e fala assim, e aí? Aí fala, e nós? Ele fala, veio da onde? Ele fala, de rodar o mundo e passear por ele. Fala, então tá beleza. Tá bicho solto? Ele fala, tô bicho solto. Então ele não faz parte da comitiva de Deus, eles se cruzaram. Faz parte, só que ele tá dando rolê. Só que ele é liberado da ficar lá. Ele é um drone. Ele tá liberado de ficar passeando fora do cara. Deixou rodando ali, quando ele volta, ele chega e fala, Deus, e aquele Jó lá? Pô, o Jó é massa, o Jó é show de bola, né? Mas é massa mesmo? Ele fala. Aí ele falou, ó, Deus, eu não queria falar nada não, mas eu tinha um primo que era muito legal, mas cometeu uns crimes aí, depois a gente ficou sabendo, a gente ficou chocado. Tem certeza que esse Jó é firmeza? Falou, não, tenho certeza sim. Você quer colocar pra teste? Porque assim, quem sou eu pra falar sobre o que você tá achando aí? Mas se eu colocar pra teste, o cara vai ser de boa? Deus fala, vai. Não, bicho, vai, ó. Toca pro pai. No caso, ele foi o único que podia falar isso, inclusive na época. E aí, esse cara, que é o opositor, que vai ter como tradução Satã, né? Depois mais pra frente e tal, que não é Lúcifer, inclusive. A gente não tá falando de Lúcifer aqui, que é outro rolê. Não, é outro livro. Ele chega e fala, ô Jó, seguinte... Deus mandou tu atravessar a rua fora da faixa. Deus mandou tu pisar na grama e depois do almoço. Nadar depois do almoço, na verdade. Pisar na grama depois do almoço. Não faz sentido nenhum, né? Eu tava pensando, o que será que é ruim de pisar na grama depois do almoço, mas... Não, mas vai que na época o pessoal pastava. Aí era o problema também, né? Tô muito blasfemo hoje, desculpa, ouvinte. Mas aí manda sacrificar o filho, né? E aí aí o pessoal teve que rolar um João Kleber. Para, que senão ia dar merda, né? Eu acho que você tá misturando história, mas tá tudo bem, não tem problema não. Tá misturando história? Então eu não cheguei nessa parte, desculpa, gente. O Jó é o cara que Deus fala assim, o opositor lá fala assim, você confia nesse cara aí mesmo? Confio, ele é firmeza aqui comigo, não, confio. Ah, mas ele só é firmeza que aí a vida boa que ele leva, por isso que ele gosta de você só dá coisa boa pra ele. Ah, verdade, sim. Aí fala, não, peraí, então eu vou matar aqui todos os filhos dele. Mas deixou a esposa, aí fala, então mata a esposa também, mas deixou a cabrita, e mata a cabrita também, vai tirando um por um. Isso, vou deixar ele doente, e daí ele mantém. O Joseph Klimber, né? O que dá pra ver que Deus é um cara muito legal, né? Porque então tem outra história que tem filho sendo morto, tem outro os primogênitos lá do Egito também. Cara, não quero encontrar essa galera. Nossa. Cara, você ser primogênito era um mau negócio, velho. Era um mau negócio nessa época. Não era legal, não. Entendi. Agora, sim, tem inclusive algumas análises que vão ver que Jó é produzido mais ou menos ali na época do... Tem um paralelo entre a função desse inquisidor, desse opositor,
promotor com um dos caras que tava na corte assíria, que tinha uma função na corte assíria de um cara que era tipo o que seria hoje num tribunal o advogado de acusação. Promotor. O promotor. Então o Satã, ele é tipo um promotor. Ele tá lá pra testar os limites e pra acusar as pessoas. É o trabalho dele, assim. Então, entendi. Seria mais ou menos por aí. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Isso lembra muito uma lógica de fábula, né? Sim. Isso, é essa a ideia. Tem uma lição no final das contas, né? Não é algo real. Não só esse livro que lembra uma fábula, inclusive. Uma coisa que vocês estavam falando, que o Andrei falou aí sobre do Lúcifer e do diabo, né, serem duas figuras distintas. Eu tava olhando aqui, por exemplo, aqui ele cita o Apocalipse 12, 7 a 9, que fala sobre a guerra nos céus, aí fala que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, tipo assim, aqui dá a entender que o diabo, né, é o Lúcifer, né, que é o anjo que se rebelou e que foi derrotado por Miguel. Então, mas aí você tem que pensar que Apocalipse é um livro bem depois. Bem recente. E do Novo Testamento, né? E daí o Apocalipse é quase como o livro que a galera já tinha lido todo o resto, e daí falou, vamos tentar fazer lógica aqui. A própria ideia de falar, o Lúcifer, tipo, cara, era em hebraico, então não é Lúcifer, né? Lúcifer é a tradução. Como. E lá ele tá falando de uma estrela mesmo, no caso do livro. Mas aí a interpretação posterior é associar o dragão com Lúcifer, com não sei o que, e fazer essas ligações. E pra quem faz parte das religiões, eu não tô dizendo que não tá certa essa interpretação, só tô falando que ela foi feita. Tá sim, fala, admite logo que você é satanista, fala. Pelo cânone, eles são a mesma pessoa agora. Pelo cânone, depende de qual coisa. Se você falar com um judeu, ele não vai achar que isso tá no cânone, não. Até porque ele não tem, pra eles o Novo Testamento não faz parte, então. Mas aqui pra nós, né? É legal que quando ele fala que a sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Aí eles falam que esse 1/3 de estrelas que foi arrastado pelo demônio era provavelmente 1/3 dos anjos que estavam com Lúcifer, né? Sim, que tem essa conta, né? E você volta pra coisa dos anjos serem de fogo, né? Das estrelas e tal. Mas vem cá, o Apocalipse é futuro, né? Revelação, né? Isso. Ou essa parte ele tá falando do passado, ele tá dando flashback aí? Nem ele sabe, velho. Ele vai passado, é tipo Lost, manja, que você nunca sabe quando tá tendo flash forward. Eles começaram e não sabem como terminar, entendeu? Só foi indo. Não, porque o meu questionamento, Gabi, é justamente porque assim, se a gente tá falando com o futuro, quer dizer que Lúcifer ainda não foi criado, o que dá a entender que Lúcifer tem a máquina do tempo. Eu acho que nessa parte específica ele tá falando do passado, provavelmente isso aqui. O Apocalipse ele vai e volta, né? E dependendo da época ele foi interpretado como referente a diferentes pessoas. É tipo as bestas de Daniel, que já, tipo, a quarta besta é Roma, não, a quarta besta é os Estados Unidos, não, a quarta besta é... Cada época você interpreta a quarta besta. E a mesma coisa é o Apocalipse. Cada época, tipo, é Roma, não é Roma, é tal... César Nero. Isso, é a vantagem da poesia, que você pode interpretar ela com a sua época. Muito bom, muito bom. Então, aquele papo ali de que não tem Lúcifer da Bíblia, acabou, né? Tem, pelo visto. Existe uma passagem que fala de uma estrela, que é a estrela da manhã, mas tá em hebraico. Que é Lúcifer. Não, mas tá falando da estrela na passagem, não tá falando de, tipo, uma estrela personificada. Não tem o nome Lúcifer. Você tá fazendo o mesmo esforço de falar que o anjo do Senhor é Jesus. O anjo do Senhor do Velho Testamento é Jesus no Novo. Você pode fazer teologia em cima disso, você pode acreditar nisso pra caramba, fazer maior sentido pra você. Mas não é isso que tá escrito exatamente. É porque a figura de Lúcifer, ela procede da relação com os caldeus, né? Então é o astro da manhã, o filho da aurora. A estrela Vênus, ele é associado ao rei da Caldeia. Então a primeira aparição do que a gente pensa como Lúcifer é em Isaías 14:12, se eu não me engano. Sabe? Então que daí tem a estrela da manhã e a queda. E depois, muito tempo depois, é que Lúcifer, Satã, Diabo, tudo isso vai virando... Vai se misturar. Isso. E daí alguém olha
depois, quando tudo se mistura, alguém olha e fala, olha aqui, em Isaías já falavam de Lúcifer. O que a Gabriela falou tá aqui, ó. No Isaías 14:12 ele fala: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirada à terra, você derrubava as nações. Você se dizia de seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Tipo assim, ele querendo ser mais do que Deus. E eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então, aqui eles não falam propriamente o nome de Lúcifer, mas estão falando de alguém que era a estrela da manhã. Pode estar falando do Elon Musk facilmente, assim, sabe? Será que previram a existência do Elon Musk? Ou de qualquer pessoa meio megalomaníaca, né? Na real, as análises que são feitas em cima desse texto, se pegar a época que Isaías foi escrito e etc., eles estão fazendo referência a um rei específico, né? Esse cara aí que é megalomaníaco, que vai subir nas estrelas e tal, é um rei que existiu. Tá tirado do contexto, então, o rolê. Em Ezequiel 28:12 também ele fala que: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas enfeitavam, seus engastes e guarnições eram feitos, tudo foi preparado, você foi ungido como um querubim guardião. E aqui também, segundo eles falam que era sobre Lúcifer. Mas isso aí que a Tupã falou, eu já li também a respeito, que essas duas passagens que eles dizem que é falando sobre Lúcifer eram endereçadas, aqui fala do rei de Tiro, né, que era também uma figura histórica, né, do período, e essa do Isaías, que também era endereçada a uma figura histórica. Agora, se a pessoa quer interpretar que essa figura histórica era Lúcifer também, porque Lúcifer veio na Terra e tal, pode também. Se você vai naqueles sites de escolinha de Bíblia, eles falam isso, que esses reis estavam tomados por Lúcifer. Lúcifer, então, estava nesses reis. Então, a Bíblia está falando de Lúcifer, André, e não está falando de figuras históricas, porque Lúcifer estava possuindo esses reis. Inclusive, um abraço pro Tom Ellis aí, grande Lúcifer da série da Netflix. Aquele abraço, hein? Se você quiser, inclusive, passar aqui no Brasil qualquer dia. De boa, nem ligo pra pandemia. Eu não gosto dessa série, não. Eu não gosto de ninguém que acha que é mais bonito que eu. Então você não gosta de The Witcher, né? O Henry Cavill, assim, é um problema muito grande pra que você. Coisa maravilhosa. Eu tenho um problema com muita gente, Gabi. Esse é o problema. Cara, mas a série do Lúcifer, tipo assim, eu até entendo que ela tem um apelo e tal, mas quando eu pego, tipo assim, e comparo com o quadrinho... E... Não, mas aí é um erro que você cometeu, né, Real? O seu erro é olhar o quadrinho. Não é pra olhar um quadrinho. Você tem que olhar, tipo, nossa, olha essa bunda. A bunda do Lúcifer no quadrinho é bonita. O Lúcifer voltou pra Terra e aí ele resolveu ajudar uma policial a solucionar o crime. Não, ele resolveu ficar pelado na TV pra gente, que é mais importante que qualquer outra coisa. Eu adoro, mano. Na verdade, ele tá testando o nosso livre-arbítrio pra saber se a gente tá nos conformes de Deus. Por isso que Lúcifer é tão gostoso na série, entendeu? Pra ver se a gente tem, assim, se a gente tá no caminho certo. Isso. Por isso que ele mostra a bundinha dele. É tudo um teste. Toca piano, faz essas coisas, é teste. Vai querer esse Lúcifer ou você tá fechando com Deus, entendeu? É isso que a série levanta. Ele canta também. Ele canta, toca piano. E resolve crimes. Eu acho essa série genial, é tudo que eu precisava numa série. Eu adoro série que, tipo, tem um monstro do dia, resolve o monstro, pronto. Eu não gosto quando começa a ter muita história, prende logo, cara, eu quero saber quem cometeu o assassinato. É isso que é importante. Muito bom, muito bom. Eu gostei do Mundo Freak com a linha bíblica, viu, Andrei? Vamos montar. Mas pouca gente sabe. Eu vou fazer a revelação agora pra vocês e pros ouvintes, assim. Vai fazer o apocalipse, faz o apocalipse aí. Revelations of the Days. Ué, você não vai fazer uma revelação? Mesma coisa. Nossa, essa eu gostei, piada bíblica, isso aí tá dentro do tema. Se fosse qualquer outro episódio, o jovem Andrei, na escolinha, pré-escolinha, foi até o CA. Na época, acho que nem existe hoje CA. Nossa, eu tô falando igual o pai de família. O que é um CA? O que é o CA, pra gente saber se existe. Tem o primeiro Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, CA, que dividia e tinha a primeira série, né? Agora já acabou essa porra toda. Na minha concepção era o pré. Então, tá convoluta aqui essa conversa aqui, por causa dos tempos. Porque eu sou a mais jovem, né? Tô brincando. Eu entrei na primeira série direto. Eu, quando estudei também, era só o prézinho, não tinha esse negócio de maternal e blá blá, era pré, do pré pra primeira. E
terminava na 8ª série, viu? E escrevia em cópita, né? Inclusive, nessa época. Não, ele fez o científico. Não tinha nem 8ª série, o científico. Mas conte, Andrei. Era no que tinha formatura. Vamos parar com esse lance de idade, porque depois do 3.0 eu não quero mais falar de idade. Ah, eu não cheguei lá, não sei o que é isso então ainda. é mais nova. Aê! Agora o Andrei vai chorar num canto. Eu não vou roubar toda a mentalidade. Não, mas o que acontece? O meu prézinho foi numa escola crente. O problema foi que eu depois desaprendi tudo, mas eu tinha essas histórias. Eu aprendi Arca de Noé. Eu acho que eles não ensinavam Lúcifer naquela idade. Seria a Arca de Noé o paraíso furry? Fiquem com essa dúvida. Então é isso, gente. A gente comentou bastante sobre as formas doidas dos anjos. E gostaria muito de agradecer a presença dessa mesa maravilhosa, pra você que tá terminando de escutar esse podcast. O que me lembra uma questão muito importante, que a gente ainda não tem um episódio falando sobre Lúcifer. Não a série de TV ruim que o pessoal gosta. Mas o homem... O homem, o dito cujo, o senhor das trevas. E, aliás, me atreveria a dizer que precisamos de 2 casts, né? Um sobre Satã e outro sobre Lúcifer, né? Com certeza. Dá episódio completamente... Vamos fazer um 366... aí no 666 a gente faz os lutos. Não, nem fudendo que eu vou estar gravando um podcast de 666. Deus me livre disso. É isso, gente. Então, Gabi, onde é que o pessoal te encontra? Bem, eu tô toda quinta-feira no RDMcast. Nós estamos no Twitter como RDMcast e no Instagram como República do Medo. Nós somos um podcast semanal sobre horror nas suas mais diversas formas. E também, se alguém quiser me seguir nas redes sociais, eu estou tanto no Twitter quanto no Instagram como Gabi M. Laroca com 2 Cs. Perfeito. Tu já tá cá. Tu quer fazer jabá? Quer fazer? Vão lá no Instagram, Hell Universes. Vão lá se divertir. Só isso. Um MDM eu dispenso. Não gosto daquela pessoa. Então é isso, gente. Muito obrigado para todo mundo que ficou aqui e aquilo. Não olhem para trás. Be not afraid. Eu tenho um amigo que e os filhos dele estudam em escola que ensina essa parada de Arca de Noé, do início dos tempos. E ensina como história mesmo, né? Isso aqui é muito louco, assim. Não ensina como paralelo e tal, não. Eu não aprendi nada disso. Quando eu tinha uns 7 anos, eu comecei a frequentar a igreja e eu queria muito fazer primeira comunhão, porque o vestido era massa, eu queria muito poder usar aquele vestido, parecia ótimo, e eu queria comer hóstia, porque eu queria muito saber o que era. E o grande outro mistério da minha vida nesse momento era quem era Osana, porque o padre falava, tipo, de várias outras pessoas, e daí de repente cantava Osana das alturas. Eu falava, quem é Osana? Deve ser foda essa mina. Essa mulher parece muito legal, porque ela tá das alturas. Um último abraço pro Padre Marcelo Rossi, que diz que tem anjos voando nesse lugar. Ele que é o Christian Bale brasileiro. Fica aí no ar. Olha aí, ó. Esse aí tá querendo o shape de touro, né? Tá gigante, cara. Que foto era aquela, bicho? Ué, eita, rapaz. Sim, mutou todo mundo. Olha aí, ó. Vocês ficam falando do Padre Marcelo. Eita porra! Não mutou, não. Aqui só parou. Gente, a minha parou tudo. Parou tudo. Parou aqui também. Deu um reset geral. Os servidores deu um reset. Deu uma piscada aqui. É a Ordem dos Anjos lá que eu tava falando. Que é o Christopher Walken, na verdade, que tá vindo castigar a gente. mundofreak.com.br